Sejam bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. Este vídeo surgiu de improviso por causa de uma questão que me surgiu, que eu apanhei um comentário ou uma troca de mensagem que uma pessoa fez comigo no Facebook Messenger, depois de eu ter respondido a uma dúvida geral num post que ela fez num grupo do Facebook que eu também participo, e eu achei importante fazer este vídeo porque continua a existir uma falta de informação correta e uma falta de explicação do que é que realmente são determinadas abordagens e também o quão semelhante, apesar de também ter diferenças, são determinadas abordagens. O comentário desta pessoa, e eu ainda não percebi se foi no sentido depurativo ou de assustada ou até uma coisa que ela abraçasse, foi relativamente à questão do EMDR. Essa pessoa colocou no Facebook um post num grupo de psicologia no Facebook, porque ela tinha determinadas questões sobre o EMDR. Coisas como se o EMDR é eficaz, experiências que as pessoas tenham com o EMDR, para que é que ele serve, qual é que é a visão que a Ordem dos Psicólogos tem sobre o EMDR. No fundo, se valia a pena a pessoa ter formação no EMDR. E eu vi esse post, porque eu faço parte desse grupo de psicólogos e de psicologia que ela colocou no Facebook, e respondi o melhor que eu sabia a todas essas questões. E depois nós continuamos a trocar mensagens e ela estava-me a dizer que uma das preocupações dela era, ou das questões dela ter formação ou não do EMDR, era porque aquilo poderia entrar no campo da hipnose. Obviamente que a nossa conversa não foi prolongada, ou seja, quando ela faz este comentário, eu não sei, porque eu não leio mentes, mesmo hipnotizando pessoas, eu não leio mentes, eu não sei se ela o fez num tom de medo, de pejorativo, de ok, eu até gosto, bora. Portanto, eu não sei nada disso. Mas eu vou assumir que pode ser, para mim, a pior hipótese, que é mesmo no tom pejorativo. Até porque isto é algo normal. Normal no sentido de mandar abaixo hipnose e mesmo algumas abordagens que eventualmente possam estar associadas. Pronto. Então vamos aqui esclarecer hipnose, EMDR e já agora vou juntar também uma que é mindfulness. E vocês já vão perceber porque é que eu vou juntar mindfulness com EMDR e com hipnose. Eu já fiz vídeos anteriores sobre isso. No entanto, eu peço perdão pelo freeze frame. Eu compreendo, como bom psicólogo que sou, que uma das questões que potencia a aprendizagem é a repetição. E então, vou voltar a repetir algumas coisas que eu já disse anteriormente. Bom, em primeiro lugar, eu acho que está na hora de começarmos a retirar de lado a ideia de que determinadas abordagens, porque estão associadas a pessoas que não são profissionais de saúde e às chamadas terapias alternativas, que determinadas abordagens não têm um conjunto de investigação científica e que são uma coisa do oculto. Portanto, eu acho que está na hora de nós entrarmos finalmente no século XXI com estas coisas. Por outro lado, eu também compreendo porque é que algumas pessoas continuam a pensar isso, porque se nós formos ver aquilo que em termos de literatura
e há muita coisa na secção de autoajuda e desenvolvimento, aquelas tetas. O que é que os livros mais vendidos são aqueles em que caracterizam de uma forma muito fraca hipnose, caracterizam a questão da hipnoterapia clínica, uma coisa, sei lá, eu ainda neste momento não sei o que é isso de hipnoterapia, porque para mim, como a hipnose não é uma psicoterapia, tal como a terapia cognitiva ou comportamental, ou a terapia de esquemas, ou outra qualquer, ou a psicanálise, para mim é um coadjuvante, tal como me ensinaram, tal como a investigação diz. Então, para mim, hipnoterapia, terapia com recurso à hipnose, é aquilo que eu faço sendo eu um terapeuta. Mas eu sendo um terapeuta porque eu tenho uma formação a base, um modelo de psicoterapia. E, para além disso tudo, também sou psicólogo. Portanto, eu aí não digo que sou hipnoterapeuta, porque isso não existe. Eu sou um psicólogo clínico, que também tem uma formação em psicoterapia e que junta formações, outras formações, a essa intervenção de psicoterapia. E aí entra a hipnose, mas também entra o mindfulness, que é algo que é outra das de abordagens em qual eu também tenho formação. Pronto. Este é o primeiro ponto. E então, porquê é que eu estou a associar estas três coisas? Porque elas são abordagens que têm semelhanças entre elas. Bom, em primeiro lugar, todas estas três abordagens são abordagens experienciais. Ora, o que é que eu quero dizer com isto? Essas abordagens, de alguma forma, apelam à experiência da pessoa, porque é algo que nós fazemos no imediato, algo que utiliza os sentidos, os pensamentos e até mesmo alguns comportamentos da pessoa. O mindfulness, se calhar não tanto quanto a hipnose ou até mesmo o EMDR, que eu diria que está ali no meio, mas que de alguma forma apela a uma experiência, apela a um maior processamento, uma maior realização, um maior simbolismo, coisas que têm também alguma alteração fisiológica, contrariamente a outras abordagens mais cognitivas, por exemplo, e que o conjunto dessas alterações fisiológicas mais a experiência que é produzida, até se consegue ver alguns resultados logo no momento. Por exemplo, se eu estiver a fazer uma gestão de dor via hipnose, eu consigo ver naquele momento, assim como o paciente vê, mudanças na sua experiência. Portanto, aquilo vê-se ali. Quando eu faço uma sessão de mindfulness com a pessoa consegue percepcionar diferenças, se a sessão correr bem, quer no seu estado fisiológico, no sentido de maior relaxamento, mas também uma maior capacidade de foco e, sobretudo, na questão de ter deixado passar um momento sem crítica, aceitando tudo aquilo que estava a acontecer passo a passo. Portanto, isso são coisas que são potenciadas logo no momento, são experienciais. E qualquer uma destas abordagens é experiencial. Depois, todas estas abordagens também têm algo em comum, que é o foco de concentração. Hipnose, EMDR, mindfulness pressupõem foco de concentração. Ao contrário do que algumas pessoas andam a dizer e andam a escrever, para as pessoas serem hipnotizadas, a pessoa precisa de querer, obviamente, precisa de ser estabelecida uma relação, isto porque o terapeuta vai, de alguma forma, absorver a atenção da pessoa.
Essa atenção pode ser feita na respiração, nas sensações, numa emoção, num pensamento, numa memória. Pode ser feita através do auxílio de outros objetos, como uma moeda, como até mesmo o relógio ou o pêndulo, ou a ponta de uma caneta. Portanto, qualquer coisa que foque a atenção da pessoa. Porque é esse foco de atenção concentrada que vai permitir que a pessoa aceda a este estado focado, que é o estado de hipnose. No entanto, no processo de EMDR acontece exatamente a mesma coisa, no sentido em que quando o terapeuta EMDR começa com a estimulação bilateral e pede à pessoa para focar a sua atenção, inicialmente eram os dedos, hoje em dia a estimulação bilateral pode ser feita até com o auxílio de máquinas, no sentido de luzes, ou até mesmo já há quem faça de sons. No entanto, é necessário que a pessoa foque a sua atenção nesta estimulação, nesta questão de estimulação bilateral. O mindfulness, por sua vez, também pressupõe um estado de atenção focada. Geralmente, no mindfulness, o foco da atenção é na respiração. Também se pode pedir à pessoa que foque naquilo que está a ouvir, ou seja, no processo guiado também. Há quem utilize música, há quem utilize som também para facilitar esta atenção. Geralmente, a instrução do mindfulness é que se foque na atenção, até mesmo para quando a atenção da pessoa pode-se desfocar quando vêm pensamentos mais intrusivos. Sugere-se que a pessoa então traga de novo a atenção para a respiração, para se centrar e depois então continuar com a experiência de deixar os pensamentos acontecerem, rolarem, sem crítica, sem juízo. Portanto, qualquer uma destas abordagens pressupõe foco da atenção. Depois, tem a ver com algumas alterações fisiológicas. Qualquer uma destas abordagens pode trazer alterações fisiológicas. No caso da hipnose, pode-se diminuir o ritmo cardíaco ou aumentar o ritmo cardíaco, a respiração é alterada, o tónus muscular é alterado, existe também o movimento REM, Rapid Eye Movement, que se nota quando a pessoa está de olhos fechados. Há toda uma questão de assimetria em termos musculofaciais. Há muitas alterações fisiológicas que ocorrem quando a pessoa está com este foco de atenção. E depois, obviamente, se a pessoa for sugerida, se houver sugestões de gestão de dor ou outra coisa, ou levitação do braço, por exemplo, pode-se assistir a mais modificações fisiológicas, como a modificação da sensação, ou a eliminação da sensação, ou a percepção quase automática que o braço levita sem esforço, etc. Portanto, há alterações fisiológicas. No EMDR também existem algumas, quando a pessoa está a focar a sua atenção. Portanto, logo à partida também existe o Rapid Eye Movement, também existe uma alteração na respiração, e eu acredito que também exista um nível de relaxamento, ou possibilidade de existir algum relaxamento físico. No Mindfulness existe a mesma coisa, sem que esta seja o principal objetivo, mas com benefício secundário. O Mindfulness pode causar um nível de relaxamento físico, além de mental, e isto também se pode ver através da alteração na respiração, na alteração a nível da tensão arterial e do ritmo cardíaco. Portanto, todas estas abordagens pressupõem algumas alterações fisiológicas.
Todas estas. Agora, o que é que habitualmente é diferente em cada uma destas abordagens? Antes disso, antes das diferenças, que são menos, uma coisa que também é comum a todas estas abordagens é que elas, de alguma forma, são assentes em teorias que possam explicar como é que elas funcionam. No caso da hipnose, existe várias teorias. A maior parte está dividida em teoria de Estado e não Estado. Teorias que pressupõem a alteração do estado alterado de consciência, o chamado transe. Outras que pressupõem variáveis sociocognitivas, ou seja, questões como a pessoa responder perante expectativas, a conformidade, o desempenhar um determinado papel, efeito de imaginação, ou até mesmo outras em que o efeito de relaxamento, a resposta de relaxamento leva à hipnose. Portanto, há várias teorias que podem explicar como é que hipnose funciona. O EMDR também tem uma teoria explicativa por trás, que inicialmente foi proposta por Francine Shapiro e que, com o passar do tempo, com a investigação, já houve algumas revisões àquilo que foi feito, mas que basicamente, através dos movimentos e da estimulação bilateral, existe um reprocessamento da informação, reprocessamento cognitivo que acontece em zonas neuronais e que, através desse reprocessamento, é possível que a pessoa consiga dissociar ou pelo menos alterar a sua experiência emocional e também o significado da experiência de uma memória que ela tenha tido. Daí que isto possa funcionar dessa forma. A mindfulness, por outro lado, também tem uma série de pressupostos por trás, apesar de ela não estar associada a nenhuma crença religiosa ou outros movimentos espirituais, não deixa de ser um facto de que Jon Kabat-Zinn, que foi a pessoa que mais impulsionou o mindfulness aqui no Ocidente, tenha mostrado que alguns dos conceitos do mindfulness estão de alguma forma associados a outras práticas meditativas, práticas budistas, práticas de aceitação, práticas de compromisso. Portanto, existe todo um conjunto de princípios aos quais a mindfulness deriva ou pode derivar, não sendo associada como uma prática religiosa. Mas estas abordagens têm uma explicação por detrás e por isso é que elas têm um nível de eficácia. Outra semelhança que é qualquer uma destas abordagens está empiricamente validada, cientificamente validada para determinados tipos de intervenção. Hipnose está mais do que validada para a intervenção na dor. O EMDR está mais do que validado para a perturbação de stress pós-traumático e algumas perturbações da ansiedade. O mindfulness está mais do que validado para perturbações da ansiedade, tem alguma validação para a depressão e tem havido também outros esforços para validar em outras áreas ou noutras perturbações. Portanto, qualquer uma destas três abordagens tem um pressuposto, tem alguma validação. Também outra semelhança, finalmente, para concluir este processo todo de semelhança, qualquer uma destas abordagens pode ser e é associada à psicoterapia e mesmo até a outros modelos de psicoterapia. Hipnose tem sido associada a todos os modelos de psicoterapia, portanto, quando associada à psicanálise, estamos a falar em algo chamado
hipnoanálise. Quando associada à terapia cognitiva, estamos a falar de algo que é chamado de hipnoterapia cognitiva. Existe também outros esforços para juntar hipnose com mindfulness. Portanto, há todo um conjunto de validações. Por exemplo, no campo da hipnoterapia cognitiva, vocês têm pessoas que validaram esse tipo de abordagens, como, por exemplo, Hassan Aladdin e Thomas Dowd. O EMDR também pode ser associado a outros modelos de psicoterapia, como, por exemplo, terapia cognitiva ou comportamental. A própria EMDR, hoje em dia, já tem aqui em Portugal um estatuto de psicoterapia. Eu não quero entrar por essa discussão, mas devo referir isso, em que a EMDR neste momento já é considerado uma especialidade avançada de psicoterapia, considerando que a Associação EMDR Portugal teve esse reconhecimento e assinou um protocolo com a Ordem dos Psicólogos. Portanto, todas as pessoas que terminam a sua formação via a Associação EMDR Portugal podem requerer o estatuto ou a confirmação ou a especialidade avançada, o reconhecimento de especialidade avançada em psicoterapia. O mindfulness também está associado ao campo da psicoterapia através da terapia cognitiva ou comportamental, e ele próprio também já integra modelos integrativos em psicoterapia, como, por exemplo, terapia dialético-comportamental. A terapia de esquemas também já está a integrar mindfulness nas suas investigações. A terapia da aceitação e do compromisso. A terapia focada na compaixão. E, obviamente, também gerou um modelo específico que é terapia cognitiva baseada no mindfulness. Portanto, todas essas abordagens são de alguma forma coadjuvantes e inseridas em modelos de psicoterapia. Qual é que é a principal diferença? Bom, a principal diferença está, obviamente, na polaridade que estas abordagens têm. Mindfulness e EMDR são abordagens que, em termos do seu reconhecimento em terapia, estão mais do que validados, têm uma imagem muito melhor. Mindfulness, para além de psicoterapia, também é utilizada em contexto de saúde, promoção de bons hábitos de saúde. Uma pessoa, por exemplo, pode integrar grupos de mindfulness ou de fazer aulas de mindfulness, ou até mesmo outras formas de terapia, de meditação, semelhantes ao mindfulness, em ginásios, ou health clubs, ou associações, ou mesmo instituições. Portanto, também se pode ser utilizado nesse contexto. E a EMDR, por exemplo, é uma abordagem que tem o aval da Organização Mundial de Saúde, para além do reconhecimento também aqui em Portugal pela Ordem dos Psicólogos. Já a hipnose, a coisa não corre assim tão bem, considerando que a hipnose continua a estar associada também ao mundo do entretenimento, com espetáculos de hipnose em palco e na rua, e também pelo facto de haver muita formação em hipnose dada por leigos. Quando eu digo leigos, são pessoas que não são da área da saúde. O que é que isso faz? Faz com que as pessoas possam ensinar outras a hipnotizar, e realisticamente isso não é nada difícil de aprender. O problema está em quererem fazer terapia, e para isso hipnose sozinha não é suficiente, porque não é uma abordagem terapêutica e necessitam de muito mais, e algumas pessoas depois não o têm. E portanto são dados por leigos para leigos. Não há nenhuma regulamentação a proibir que isso seja feito.
ainda não chegamos a esse ponto. E, por conseguinte, uma pessoa com um título de terapeuta alternativo pode, pode, não deveria, mas o que é um facto é que acontece intervenções com hipnose para resolver aspectos psicológicos / clínicos. E nós sabemos que isso tudo acontece, sabemos como é que é essa imagem, essa exposição, e é exatamente por causa disso que hipnose continua a não estar ao mesmo nível ou a ser vista ao mesmo nível que abordagens como o MDR e como o Mindfulness. Mas o que é um facto é que há mais semelhanças entre eles. E a principal, e uma das principais diferenças, diria eu, tem a ver com o objetivo com que se faz cada uma. A hipnose é realizada com um determinado objetivo em mente. O MDR também tem um outro objetivo em mente, Mindfulness igualmente. Portanto, apesar de elas pressuporem um foco de atenção, depois o que se faz com essa atenção vai diferir em cada uma das abordagens, mas também devido à teoria que está por detrás. E essas são as principais diferenças. Este vídeo já está um bocadinho demorado, portanto eu não me vou estender mais do que isto. Eu queria só deixar este vídeo e estas palavras para continuar a sensibilizar as pessoas que estas abordagens têm semelhanças, portanto, uma não é do oculto e as outras são fixes. Todas estas abordagens têm a sua utilidade, todas estas abordagens estão validadas, todas estas abordagens podem ser utilizadas em psicoterapia, sabendo que nem todas as pessoas têm que fazer ou gostar de hipnose, assim como nem todas as pessoas têm que gostar ou de fazer MDR, e nem todas as pessoas têm que gostar ou praticar Mindfulness. Portanto, isto, obviamente, fica à escolha de cada um. Fica nas preferências do técnico e também nas características do paciente. Eu tenho muitos pacientes aos quais eu não utilizo hipnose porque considero que as suas características podem ser mais potenciadas com outras abordagens, com outras técnicas experienciais que não hipnose. Portanto, estas abordagens não são para todos. É útil que nós saibamos o que são, para que servem, de modo a que também nos possamos orientar a nós e, sobretudo, a orientar os nossos pacientes quando eles nos chegam com alguma questão, que seja para reencaminhar ou falarem com alguém que possa eventualmente saber mais do que nós possamos saber sobre estas abordagens. E é isto. Por hoje fico-me. Desejo-vos uma boa semana, protejam-se, fiquem bem e até uma próxima.